Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. Três pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é a condição de quem vive nas ruas. Você já parou para pensar em quem é a pessoa, que história de vida está por trás da pessoa que mora, de repente, na sua rua? Já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora. Nessa edição do Triálogo, a gente vai trabalhar para quebrar um pouco do preconceito em relação aos moradores de rua. Eu trago para vocês a história de Carlos Sabino. Carlos Sabino, ele é um morador de rua e que também estuda, estudante de enfermagem, é uma pessoa de uma cultura muito vasta, mas está nas ruas. Ele vai servir para você pensar um pouquinho sobre quem são as pessoas que são na rua. Não é uma massa. Não é necessariamente um lixo humano, como muitos tentam fazer a gente acreditar que sejam. Conheçam a história de Carlos Sabino, esse que você vê na tela agora. Quem eu trouxe também para ajudar a dialogar sobre esse assunto é o professor Toninho Lopes. Ele que milita no campo dos direitos humanos, vai ajudar a gente a refletir um pouco sobre a natureza dos moradores de rua. Antes da gente começar a dialogar sobre esse assunto, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. O filho dele tá sangrando! Ele tá sangrando! Estourou o ouvido! Calma. Chama o SAMU ali, pô! Sombra, dá licença. Aí, televisão, vê se vocês foram. Filma aí, mostra aí. Você não sabe fazer. Mostrar isso aí, ó. Carlos, você acorda morador de rua e vai dormir como herói da capa do jornal. Na verdade, eu não dormi como herói, eu acordei como herói, né? É isso. E como que foi isso na tua cabeça, cara? Não subiu muito não, porque a questão da solidariedade para mim é automático. Não tem esse negócio de se deixar eu marcar uma data, uma hora para poder fazer e praticar. Que você partiu para cima da pessoa como se fosse um familiar, você ficou ali em cima. A única referência de socorro naquele momento era eu. Tem uma coisa que me chamou muita atenção no vídeo, Toninho, que é o seguinte: de maneira geral, ele, pelas dificuldades financeiras, pelo fato de estar na rua, acaba tendo menos roupa, Ele naquela hora tirou a camisa dele e doou talvez uma peça que poderia fazer extremamente falta no conjunto das peças que ele teria. Ele não pensou duas vezes, foi e fez. Então quem tem menos para oferecer, muitas vezes acaba oferecendo bem mais. O Carlos é um grande exemplo, porque é isso mesmo, né? Que a gente busca a doação, o olhar, o cuidado do outro. E eu acho que quem está desvalido de quase tudo, né? Nós temos uma cama, um endereço, o Carlos não. Então quem está nessa situação, eu acho que sente mesmo aquilo que nos coloca nesse mundo, que é a humanidade, o cuidado, o zelo. Então, assim, é exemplar. Muitas vezes uma pessoa que tem toda a capacidade não se disporia dessa forma. Exato. Ô Carlos, para quem está nos assistindo agora, você tem quantos anos? Eu tenho 44 anos. 44 anos. Você tem filhos? Não tenho filhos. Não tem filhos. Você nasceu onde? Eu nasci em Aribiri, Vila Velha, no hospital evangélico lá. E eu sou Canela Verde, né? Adoro minha terra. Então, você nasceu em Aribiri, tem 44 anos. Isso. Em que momento você foi para a rua? Isso aconteceu há mais de 10 anos atrás. Eu morava aqui na região de Maruípe, né? Na avenida, na Arlete Boaz, próximo à porta do cemitério ali. Minha família era pequena, eu era filho único, né? E minha mãe e eu, a gente sempre mantinha uma relação bem estreita ali.
E minha mãe consumia muito álcool, meu pai também. E foi uma experiência muito ruim a perda da minha mãe. Foi tão ruim que a imunidade do meu corpo baixou e eu acabei manifestando em mim o bacilo de Hans, né, hanseníase. E aí foi outro problema, né? Foi outro problema porque a minha mãe já tinha morrido, meu pai já era idoso e estava naquela fase de continuar o consumo de álcool. A experiência com a minha mãe foi sempre muito tumultuada, porque às vezes quando o filho, ou muitas das vezes o filho se mete na vida do familiar para poder deixar a questão da droga, do álcool, e não consegue, gera muito conflito interno ali entre a família. E a gente tinha uma relação boa, mas com conflitos familiares muito intensos. É esse momento que você foi para a rua? Não, nesse momento não, porque aí depois meu pai, tivemos que fazer um tratamento, uma visita de rotina ao médico, né? E nessa visita de rotina, a gente descobriu, meu pai e eu, né, que ele estava com câncer e que deveria ser operado. Mas acontece que eu já tinha iniciado o tratamento para combater a hanseníase, né? Na unidade de saúde de Maruípe. E a médica, a doutora Rita, ela era muito amiga. E lá em casa, na minha casa, né, depois que foi constatado o problema do câncer, que o médico disse para a gente que ele deveria ser operado para poder ver se o câncer regredia, eu fiquei bastante animado, pensando que poderia acontecer realmente uma melhora ali do quadro clínico dele. Mas ele continuou com o consumo de álcool até uma semana antes da operação ser concretizada. No dia, eu acompanhei ele até o Hospital das Clínicas, né, e lá ele estava no procedimento de pré-cirúrgico, né, e no outro dia eu iria buscá-lo para poder voltar para casa. Acontece que esse dia que ele levantasse da cama operado e sem nenhum tipo de problema, nunca aconteceu. Quando eu voltei no outro dia, ele já não levantava mais da cama. E foi uma experiência muito ruim, porque eu lembro que eu falei assim, pai, olha, levanta da cama. E eu tentei tirar ele da cama e ele não ficava mais em pé. O médico me deu o maior esculacho naquele momento, porque eu pensei que meu pai ia voltar, né? E não voltou mais a andar. E daquele momento em diante eu perdi tudo, perdi emprego, saúde, perdi posição social, que hoje as pessoas, eu já fui até bem graduado, porque de mendigo eu passei a ser sem teto, né, como jornais divulgaram. Mas foi uma experiência muito ruim, e naquele momento mais eu não consegui manter uma estabilidade social como eu tinha, entende? E naquele momento some todo mundo, né? As pessoas mais próximas, amigos, some. E para você ter uma ideia, a coisa foi tão esquisita que para poder levar o meu pai até a cova, eu precisei da ajuda do próprio coveiro. Só estava eu e o coveiro. Ele segurou lá em cima, ele arrumou outra pessoa que segurou na cabeceira. Eu saí conduzindo o caixão nos pés para poder chegar à cova. Entende? Esses são os amigos que a gente acha que tem, né? Amigo de copo, amigo de droga, amigo de rock. Esses são os amigos que os jovens aí buscam hoje em dia, entende? E não sabe que o final é isso aí. Na hora de conduzir o próprio caixão do amigo para a cova, não aparecem esses amigos lá que estavam te influenciando uma droga, o álcool, estava te influenciando as más companhias, ideias, que dizer, aquela loucura lá, né, que os jovens aí aprontam e acham que está fazendo certo. Então, um problema de saúde do teu pai, da tua mãe e o seu também, acabaram desestabilizando emocionalmente a própria saúde e te colocaram nessa condição de rua. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de você que está nos assistindo, que para mim chamou muito a atenção no que tange a vida do Carlos, é que apesar dele estar morando na rua hoje em dia, é um cara que não desistiu de estudar. Levou a formação a sério, está se reinventando e muito provavelmente, muito em breve, vire um colega seu na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Às vezes a pessoa vai lá, dá uma moeda para aliviar a consciência, mas não entrega o que a pessoa precisa. O que ela precisa olhar no olho é um bom dia, uma boa noite, como é que você está. E eu vou fazer o seguinte, Carlos, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais triálogo, hoje conversando sobre a vida
de quem está nas ruas. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre a vida de quem mora nas ruas. Toninho, a história do Carlos é uma história rica e que revela uma das facetas que os militantes dos direitos humanos atuam, que é uma comunidade que acaba se tornando invisível ou que a nossa sociedade tenta tornar invisível. Você, como uma pessoa que acompanha esses movimentos, onde você imagina que está a maior dor de quem está nas ruas? Eu acho que é a própria invisibilização mesmo, né? E essa política higienista, porque o que a gente tem observado, eu acho que o Carlos pode falar isso com mais propriedade, é exatamente o expurgo, né? Especialmente nos bairros mais nobres, ninguém aceita, ninguém quer essa mácula que são as pessoas moradoras de rua, porque ali vira pedinte e associa-se muitas vezes com a questão do consumo e do tráfico de drogas. Então, mas o cerne da questão, o porquê que essas pessoas estão nessa situação, ou as condições para que essas pessoas saiam dessa condição, não são verdadeiramente tratadas. Então, acho que a maior dor é essa mesmo, de se tornar algo invisível, até naturalizado, que muitas vezes faz parte da paisagem. Faz parte da paisagem e as pessoas ignoram. Qual é a maior dor? Ixi, a maior dor, eu acredito que até hoje ainda, eu ainda não consegui ainda vencer a questão do luto, entende? Esse negócio do luto ainda, da morte da minha mãe, do meu pai, mas do morador de rua, o que você acha? A pessoa que mora na rua, qual a maior dor que a pessoa tem no cotidiano de estar na rua? Eu acho que é até mesmo a questão da invisibilidade, entende? Por exemplo, o Carlos. Até hoje, na questão de estar visível, algumas pessoas até dizem, poxa, você está lá, está aparecendo lá, está falando alguma coisa lá no rádio, para poder aparecer. E talvez seja isso mesmo, porque se as emissoras de televisão, os meios de comunicação não alimentam a figura do morador de rua que está tentando sobressair de alguma forma para ser visto, para ser lembrado, poxa, esse cara poderia entrar no programa Minha Casa Minha Vida. Esse cara poderia ganhar um benefício assistencial, vamos colocar aí do Bolsa Família. Sim, e tem um aspecto interessante, entende? Que até para entrar na escola formal você tem dificuldade, né? Isso. Uma vez que para entrar na escola você tem que falar endereço. Qual endereço que você vai falar? Pois é, eu moro na rua X, né? no endereço Y e tal. Conclusão, essa questão de ter um comprovante de residência é outra coisa, porque se eu vou no serviço social e frequento lá os centros que apoiam o morador de rua para entrar às 8 horas da manhã, para poder tomar um banho, escovar os dentes, fazer uma higiene e ficar lá até 3, 4 horas, até 5 horas da tarde ali, vou lá para fora, vou ficar debaixo da ponte, vou ficar nas praças cheio da ociosidade, propício a está sendo alimentado com droga, com álcool, propício a essas coisas todas. A coisa que mais pega para mim, o Carlos, aqui, é a noite. Eu não preciso de ajuda durante o dia, entende? Eu preciso de coisa que me dá um pouco mais de tranquilidade à noite, porque é um momento que, como dizia minha afinada mãe, todos os gatos ficam pardos. Sim. E é um momento que oferece maior risco nesse momento. Eu queria saber uma coisa aqui, Tony. Você falou sobre os aspectos que a sociedade, os comportamentos da sociedade que tentam torná-los invisíveis. E o Estado? Pois é, esse é o grande desafio, né? Porque imagina a situação de um prefeito, de um gestor, com a pressão social, ó, tirem essas pessoas não gratas de perto. Mas, ao mesmo tempo, o Estado não dá vazão com as estruturas mínimas, que é esse local da higienização, do dormir, do aconselhamento, do encaminhamento para o emprego. Veja só, o Carlos se tornou uma figura bastante conhecida, tem um currículo razoável, com cursos técnicos e tudo mais. Até hoje não conseguiu um emprego. Por quê? Não é? Qual é a dificuldade de uma pessoa que sabe se comunicar, que sabe o seu lugar na sociedade, não conseguir um emprego? Porque eu carrego o estigma de quem veio das ruas, de quem teve próximo até envolvimento com a situação do consumo de álcool e outras drogas. Então, esse estigma perdura. Então, o Estado, acho que tem uma responsabilidade muito grande
em buscar a mediação entre os diversos setores da sociedade. E aí por isso que a pauta dos direitos humanos, um município que tem uma secretaria, que tem um olhar para os direitos humanos, eu acho que ele vai conseguir fazer isso com mais facilidade. Não é só uma questão não é só uma questão assistencialista, tem de humanidade também. Sim. Eu queria saber uma coisa, você tem uma religião, uma religiosidade, qual é essa? Graças a Deus, inclusive vou até aproveitar, né? Foi através da religião, foi através da minha igreja, né? Que eu fui evangelizado há uns 3, 4 anos atrás. E foi justamente nessa evangelização que não ficou tão restrita dentro da igreja que eu consegui, talvez de alguma forma, ser trabalhado nessa questão de religiosidade, né? Eu sou católico, graças a Deus, eu frequento lá o santuário em Vila Velha também. Eu estou na reunião também dos marianos, né, que são meus amigos, são meus irmãos lá, graças a Deus. Você nunca teve nenhum tipo de preconceito por parte da própria igreja, não? Rapaz, olha, o preconceito está ao contrário. Na verdade, o preconceito maior são dos evangélicos, vamos colocar assim, né? Se quiser cortar, pode cortar, mas os evangélicos, você sabe como é que eles falam? Os evangélicos querem me evangelizar, mas eles chegam assim, qual é a sua religião? Eu sou católico, graças a Deus. Ih, rapaz, você vai ter que mudar de religião, vai ter que aceitar Jesus para você ser ajudado. Então o cara quer mudar a minha cultura, meu modo de pensar, a minha religião, quer mudar o meu modo de vestir, quer mudar meu caráter, Olha, assim não dá, né? Porque se alguém oferece ajuda, eles não podem dar condições para mim ser ajudado. Eu penso dessa forma, porque quando oferece essa condição, é lógico que eu não vou aceitar. Eu não admito que ninguém toma decisão por mim, eu não admito que alguém diz aquilo que eu posso ou devo fazer, porque só eu sei o que é bom para mim. Eu já não estou na questão do álcool, da droga, porque eu sei exatamente que isso faz mal, entende? E eu sei muito bem onde está a minha felicidade, estou muito feliz com a minha igreja, e eu estou falando para você, entende? Irmãos aí de outras igrejas, me respeite como homem, como cidadão, como morador de rua também. Talvez eu não tenha a sua condição, mas eu tenho fé. Talvez não seja igual a sua ou melhor do que a tua, mas olha, me respeite, viu? Respeito, né? É a condição primária, né? Que deveria balizar todas as relações de qualquer nível, de qualquer... E você traz uma aula. Realmente, Tony, eu sou extremamente grato a você por você ter me apresentado o Carlos, porque ele é história viva. Exato. E o Carlos está tendo a oportunidade, ele é um voluntário no nosso projeto de criação do Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos, um projeto assediado dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, e lá nesse convívio, né, ainda como voluntário, eu tenho ensinado bastante, imagine, a cultura dos estudantes, dos professores e técnicos da universidade convivendo com essa figura. Que ótimo. A gente vai fazer um intervalo aqui, que a gente vai conhecer agora qual é a dica que a Luísa vai trazer para a gente sobre a programação neurolinguística. E aí, Fábio, continuando o nosso assunto de programação neurolinguística, você sabia que existe uma diferença muito, muito grande assim, entre descrever uma situação, perceber uma situação e interpretar, julgar? E você sabia que nós provavelmente teremos um diálogo muito mais saudável, as nossas conversas serão ainda melhores quando nós aprendermos a descrever, usar os fatos. Isso em programação neurolinguística nós chamamos de IAQ. IAQ significa informação de alta qualidade. Uma coisa é você chegar para o seu colaborador, você enquanto gestor, chegar para o seu colaborador e falar, eu percebi que você chegou 9 horas, que horas mesmo estava marcada a nossa reunião? E outra coisa é você chegar e já começar falando, poxa vida, você marca a reunião e já está atrasando, porque também eu posso me enganar. Então, quando eu uso o IAQ, a informação de alta qualidade, eu estou criando uma comunicação onde a gente se entende, porque o que eu estou falando, ele está vendo, ele está ouvindo e ele está sentindo. E depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso, ok, Fábio? Ótima dica, Luísa. Eu acredito que muita gente em casa agora se sentiu um pouco incomodado e refletindo sobre essa questão que você trouxe pra gente. No próximo bloco vai ter o melhor de 3. Não sai daí, porque vai ser muito bom.
Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre a condição de quem mora nas ruas. A gente tem o Carlos, contou uma história emocionante pra gente, o Toninho Lopes veio aqui ajudar a gente a refletir sobre essa questão, e agora a gente vai pro quadro Melhor de Três, e ele começa agora, logo depois dessa vinheta. Onde é melhor para viver? Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê? Uma casinha de sapê. Por quê? Lógico, a casinha de sapê tem mais conforto, e naquela época existiam muitas casas de sapê. Eu lembro que a gente tinha uma infância assim na casa de estuque, muito próximo da casa de sapê. Eu adoraria morar na casa de sapê, bem mais simples. Não necessariamente na casa de sapê, mas numa casa, né? Hoje eu moro em apartamento, tem suas vantagens, mas estar numa casa com o pé no chão, com quintal, acho que é mais agradável. Eu votaria pela casa. Eu também. Eu morei muito tempo em apartamento e hoje eu moro numa casa que felizmente tem um quintal grande, já me possibilitou lá botar uns 5 cachorros para dentro, tá bem legal. Vamos para a próxima aqui. Qual o maior desconforto para quem está nas ruas? A chuva, a polícia ou os vândalos? Os três, a chuva, a polícia e os vândalos. Se fosse eleger o pior. A polícia. Por quê? A guarda municipal repressora, entende? E esse negócio de viver debaixo da repressão, menino, é uma pressão psicológica mais muito desconfortável grande. que a própria chuva. É muito mais confortável, porque imagina você estar num canto, deitado, dormindo, descansando para poder começar a correria. No meu caso, eu estudo, aí chega a polícia, a guarda municipal, mete o pé, entende? Mete o pé, quer dizer, aquela aparente higienização na cara dura, e eu, como sou higienizado, não posso falar nada. E aí é a força repressora do Estado, né? Aí que entra, volta naquela pergunta que você fez inicialmente, o Estado precisa estar preparado para lidar com essas questões. São pessoas, né, com histórias, igual ele falando, no outro dia tem que estudar. Sabe? Você fica com a polícia também? Eu tive a oportunidade já de dar formação em direitos humanos, mas é um espaço que também são pessoas, né? Dentro daquela fala tem gente que carece de mais atenção do Estado. Então eu fico também com a polícia. Eu, sem conhecer esse universo, eu ficaria com a chuva, que eu achava que era o mais desconfortável de todos, mas eu vou ficar com a opinião de vocês aqui também. Vamos para o próximo então, hein? O que torna mais complexa a condição desse morador de rua? A ausência de políticas públicas, o preconceito da sociedade ou o autoabandono? Eu acho que a falta de uma política eficiente para poder trabalhar a questão, porque se existisse uma política realmente que funcionasse, eu acredito que todas essas outras coisas aí poderiam ser superadas. Porque só existe o preconceito, porque existe a possibilidade de que está acontecendo e não existe uma política para proteger isso aí, para poder trabalhar essa questão, né, e dar uma eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que a ausência de políticas é exatamente advém do preconceito. O preconceito lima muitas coisas na sociedade, esconde muitas coisas, expurga muitas coisas. Então, a falta de conhecimento, a falta até de disposição de vir a conhecer, leva a tudo isso daí, né? E a hipocrisia que está instalada também, né? Muitos governam para aqueles que têm o poder econômico. Então, acho que é preconceito. De fato, o preconceito, ele é a mãe de muitos dos problemas que a gente tem. É verdade. Sabe? E felizmente, o preconceito ele pode ser combatido com a informação. Então, a gente, de alguma forma, está ajudando a combater. Claro. Vamos para o próximo agora. Agora eu quero saber de vocês o seguinte: representantes da cultura brasileira. Quem melhor representa a cultura brasileira na atualidade? Anitta, Ludmilla ou Carol Conká? Nossa, você me colocou agora numa situação difícil. Tem que escolher uma dessas? Vai lá, Carlos. Rapaz, eu sou mais a última que você Carol disse. Conká. Carol Conká, mesmo porque eu sou um pouco bem light, né, nessa questão de música, e eu não gosto de coisa muito barulhenta, né? Os jovens adoram, né? Você ouve o quê? Eu gosto de MPB, eu gosto de sertanejos e por aí vai. Eu vou escolher a Anitta. A Anitta também, eu acho que ela tem dado uma representação do novo, né? Eu também vou muito
Meu gosto musical é mais MPB, enfim, Cazuza é uma grande referência, mas a Anitta, eu ouvi algumas coisas dela, me fez ter um outro, também quebrar um pouco dos meus preconceitos aí musicais e culturais também. Eu vou ficar com a Carol Conká, você não conhece ainda não? Não, Então, não. Tenta conhecer, você vai ver que é uma menina que está entrando nessa cena pop, mas ela vem com um conteúdo, com um conceito, uma carga de conceito bem interessante, vale a pena. Carol Conká. Vou procurar. Vou também. Com K, Vou procurar C-O-N-K. Com K. Tá certo? Tá bom. Eu quero agradecer imensamente a vocês, cara. A gente fez uma edição do programa que eu saio daqui absolutamente feliz e realizado de poder levar essa informação para as pessoas. Carlos, muito obrigado mesmo. Pode contar Eu comigo. queria saber o seguinte, você está procurando emprego ainda, né? Estou procurando emprego. Você trabalha em qual área? Olha, eu sou porteiro, sou vigia, sou operador de computador, sou eletricista, sou auxiliar de escritório, né? Mas eu gostaria sim de um emprego como porteiro, né? Mesmo porque eu nunca atuei nessa área, mas seria muito bom. Muita gente que assiste a gente assiste dos condomínios aqui de Vitória, em prédios em Colatina, Linhares, São Mateus, Guarapari. Sim. Provavelmente alguém pode te ajudar. Sim. Você quer deixar um telefone de contato? Olha, meu telefone é 9980-97891. E depois eu posso passar o e-mail, você pode procurar. Isso aí. Toninho, Valeu, muito Fábio. obrigado novamente. Você que é quase um consultor do programa, para grandes pautas. Deixa o contato lá desse novo trabalho que você está desenvolvendo lá na Universidade Federal. Então, é isso. Nós estamos na construção do nosso Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos. Vou deixar meu e-mail, Sim. antonio.l.souza@ufes.br. Repete, por favor. antonio.l.souza@ufes.br. Aí pode ser estabelecidos os contatos, informações sobre esse grande projeto que certamente pode ser uma pauta futura aqui no Triálogo, né? Com toda certeza. A pauta que você indica é sucesso. Tá certo. Eu agradeço imensamente a você que está nos assistindo, você que ficou com a gente, conheceu a história do Carlos, as ponderações do Toninho. Muito obrigado. A gente volta na próxima sexta-feira com um programa inédito, depois a gente reprisa ao longo da semana. Quer deixar uma dica de programa pra gente, de entrevistado, de tema? Isso é fácil. Você vai lá no facebook.com/triálogo na TV. Ou se você pegou esse programa pela metade, quem assistiu na íntegra, vai lá. imagem.tv.br/triálogo. Tem essa edição na íntegra e todos os outros que a gente fez. Eu fico aqui e a gente se encontra num novo Triálogo. Um forte abraço e até!